Fala galerinha, beleza? Aqui é Rafael, professor de Química, e hoje a gente vai falar sobre o modelo atômico de Ehnert-Rutherford. Vamos lá então, olha só, o modelo atômico da época era o modelo de Thomson, né? Aquela bola, aquela esfera maciça, só que de massa mais molenga, onde dentro dela estariam os elétrons, certo? O tal do pudim de passas, certo? Bom, Rutherford foi aluno de Thomson e ele estava estudando radioatividade. Então o que ele fez? Ele pegou, ele e os seus colaboradores, colocaram um elemento radioativo dentro de uma caixinha de chumbo. Tá? O elemento radioativo, no caso, é o polônio. O que ele observou? O polônio ele emite partículas alfa. Bom, professor, eu não vi radioatividade ainda. O que eu preciso saber dessa partícula alfa? Você precisa saber que essa partícula alfa ela é positiva. Tá? Nada mais é do que o núcleo de um átomo de hélio, sem os elétrons da eletrosfera. Então, se a gente fosse analisar, ele vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, que vai me dar 4 de número de massa. O importante é eu saber que essa partícula ela é pesada em relação às partículas radioativas e ela é positiva, certo? Então ele deixou um orifício aqui aberto nessa caixinha por onde sairia essa radiação alfa. E ele incidiu essa radiação alfa numa folha de ouro, uma folha muito fina de ouro, tá? Em volta, aqui que eu representei de azul, seria aí uma placa fotográfica. Para que serve? Quando essa partícula alfa se choca com essa placa fotográfica, ela brilha, certo? Você vê um pontinho luminoso. Então olha só, quando ele emitiu esta radiação, a radiação alfa, ele esperava que todas as partículas atravessassem tranquilamente. E de fato, ali ele observou que quando incidia a radiação alfa, a maioria das partículas atravessavam e acertavam aqui a minha placa fotográfica, certo? Bom, no primeiro momento ele colocou só um pedacinho de placa fotográfica, depois, por preciosismo, ele pediu para que aumentasse o tamanho dessa placa, rodeasse o experimento todo. E aí, nesse momento, os seus colaboradores viu alguns pontos luminosos fora do feixe principal. É como se a partícula alfa sofresse algum desvio, e isso surpreendeu bastante. Então, se a gente fosse analisar aqui, é como se a partícula alfa, ela sofresse alguns desvios e até mesmo, alguns pontos antes da folha, como se tivesse batido na folha e voltado. Então, olha só, o modelo atômico, que era o modelo de Thomson, você tem ali uma esfera de carga positiva e os elétrons dentro dessa esfera, certo? Esse é o modelo de Thomson. Então, o que ele esperava, se eu tentar representar aqui, vamos imaginar a nossa folha de ouro em nível atômico. Então, a gente vai ter os átomos de ouro, tá? Com essa representação de Thomson, um modelo de pudim de passas. Então, se a gente incidisse a partícula alfa, que é positiva, a maioria das partículas alfas, todas elas na verdade, deveriam atravessar tranquilamente a minha folha de ouro. Só que ele observou que sofreu alguns desvios. Então o que ele pensou? Poxa, eu tenho algo positivo, eu tenho algo negativo no meu átomo. Beleza, isso já foi concluído. Mas acredita-se então que essa parte positiva esteja concentrada em algo muito pequeno, mais denso. Certo? Então, imagina só uma região bem pequenininha, positiva, tá? E o restante, que eu vou até pontilhar aqui, seria um espaço praticamente vazio do meu átomo. Então, imagine aqui os átomos de ouro, onde a gente tem uma região muito pequenininha, positiva, ou seja, toda aquela massa positiva se concentra numa coisa que ele vai chamar de núcleo. Tá? E uma região praticamente vazia onde estariam os elétrons, que ele chamou de eletrosfera. Então, se a gente pensar no modelo dessa forma, e a gente incidir as partículas alfa, como elas são positivas, claro, a maior parte vai atravessar, porque meu átomo é praticamente espaço vazio, Só que quando essa partícula alfa positiva se aproximar desse núcleo, que também é positivo e muito denso, vai ocorrer aí uma repulsão de cargas elétricas, o que vai fazer com que a minha partícula alfa sofra desvios. E, poxa, mas e aqueles pontos que até voltaram? Como é que se explica isso?
seria o momento onde a partícula alfa chega a praticamente incidir sobre o núcleo. Então a repulsão é tão grande que esta partícula alfa ela volta intensamente. Ela nem consegue atravessar essa folha de ouro. Pensando dessa forma, ele consegue explicar o seu experimento, na qual o modelo atômico de Thomson não conseguia explicar. Pessoal, aqui temos um experimento, uma simulação do experimento de Rutherford incidindo as partículas alfa sobre a folha de ouro, pensando que a folha de ouro fosse formada por átomos de Thomson, onde a gente tem aqui uma massa positiva, representada pela cor laranja, e os elétrons, esses pontinhos azuis aqui, certo? Então eu vou incidir algumas partículas alfas. Reparem que a partícula ela simplesmente vai atravessar tranquilamente. Olha, vou até representar a trajetória aqui, né? Ela vai atravessar. Então, o que Rutherford esperava no experimento? Que todas as partículas, né, alfa atravessassem sem desvio algum. Então foi um susto para ele quando ocorreu alguns desvios, né? Então vou mostrar aqui para vocês agora o modelo de Rutherford, né, na qual ele imaginou um núcleo muito pequeno e positivo, né, e uma região praticamente vazia onde estariam os elétrons. Se a gente representar dessa forma, né, a gente vai incidir aqui, ó, a radiação alfa. Reparem que as partículas alfa positivas sofrem alguns desvios. Vou colocar até a trajetória aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Reparem que quando ela passa próximo do núcleo, ocorrem os desvios. Tanto que Rutherford até escreveu o seguinte, que era como se a gente pegasse um revólver, atirasse numa folha de papel. A bala ricocheteava nessa folha de papel e voltava contra você. Ou seja, algo impossível de acontecer. Vamos dar um zoom aí nisso daí, né? Vamos tentar olhar para o átomo, perto do núcleo agora. Olha só. Então a representação, né, das partículas alfa sendo incidida sobre o átomo, quando ela chega próxima do núcleo, o que acontece? Desvios, certo? Então vou até aumentar aqui, ó, a energia da partícula alfa, para a gente representar aí um pouco mais rápido, até um pouco mais veloz. Dá uma olhada, ó. Certo, galera? Então acho que essa simulação representa muito bem o que seria o experimento de Rutherford, isso, né, a nível atômico, certinho? Foi daí que ele teve que bolar um novo modelo explicativo para o átomo, que consistia no seguinte: ele pensou, poxa, eu tenho então uma parte pequena e positiva, esta parte pequena e positiva ele chamou de núcleo. Tá? Então, núcleo positivo. E uma região praticamente vazia, onde estariam os elétrons. Tá ali meus elétrons. A esta região, estou representando pelo sinal negativo, a esta região onde estariam os elétrons, ele chamou de eletrosfera. Certo? Então, olha só. Essa foi a primeira ideia dele. Claro, já tem um probleminha, muito simples. Se eu tenho parte positiva, que é o núcleo, e os elétrons ali ao redor desse núcleo, deveria ter uma atração. Então esses elétrons eles tenderiam a se chocar com o núcleo. Já era o meu átomo, né? Então Rutherford teve que considerar que esses elétrons estariam orbitando o núcleo, tá? Então essas partes aqui, esses riscos em azul, só representando uma órbita. Pô, professor, ele falou se essa órbita era circular, elíptica, alguma coisa? Não, não falou nada. Não falou que era elíptica, nem falou que era exatamente circular, tá bom? Só falou que estava orbitando. Quem fala que a órbita é elíptica é um cara chamado Sommerfeld, e quem fala que de fato é órbitas circulares estacionárias é Bohr, tá bom? Então no primeiro momento você tem aí os elétrons simplesmente girando em torno do núcleo, certo? Bom, olha só, mas não tem um tal de próton, professor? Não, por enquanto não. Um pouco depois, né, Rutherford mesmo faz um experimento
com aquela ampola de Crookes, lembra? Que Goldstein faz uma adaptação, não sei se você vai lembrar agora aí, qualquer coisa você pode pegar nas aulas anteriores sobre o modelo atômico de Thomson, mas um cara chamado Goldstein, ele faz uma adaptação na ampola de Crookes e ele tem algo mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui rapidinho. Você tem o cátodo e o ânodo, certo? Esse cátodo aqui, ó, ele vai ser todo furadinho, cheio de orifícios, tá? Então a gente tem o seguinte, bom, lembrando, o cátodo é o polo negativo, enquanto que o ânodo é o polo positivo, certo? Se a gente aplicar uma diferença potencial disso dentro de um tubo de vidro evacuado, você verifica raios saindo do cátodo em direção ao ânodo. Esses eram os raios catódicos, que depois Thomson descobriu que esses raios catódicos nada mais eram que os elétrons. O que Goldstein observou? Que, além dos raios catódicos, também saíam raios do ânodo em direção ao cátodo. Ele observou isso porque esses raios atravessavam esses buraquinhos e ele observava numa placa fotográfica aqui nesse canto. Então ele verificava que os raios atravessavam o cátodo aqui é porque vinham em direção a ele. Saíam do ânodo e vinham em direção ao cátodo. Tanto que ele chamou de raios anódicos ou raios canais. O que tem Rutherford nisso tudo? Rutherford foi um experimento igualzinho, tá? E ele obteve as mesmas conclusões. Só que a este raio anódico, que é uma partícula positiva, Rutherford foi lá e chamou de próton. Bom, temos aqui uma partícula positiva. Então o meu núcleo ele muda um pouco? Sim. Primeira coisa que acontece é que esse núcleo ele é formado por uma partícula positiva conhecida como próton. Então não é mais uma única bolinha, e sim várias bolinhas, ou seja, vários prótons, certo? A cada próton foi atribuído um valor de massa, de carga, perdão, mais um, tá? Uma carga relativa. Enquanto que para o elétron, a gente tem uma carga de menos um. Olha só, o próton ele foi pesado, foi feita toda uma análise e a gente considera a massa de um próton como um U, unidade de massa atômica. Então olha só, a massa do próton é um U. O que é U? Unidade de massa atômica, tá? Enquanto que para o elétron, a massa dele é 1 U dividido por 1836, ou seja, a massa é muito pequena, certo? Então olha só, o meu modelo atual ficou conhecido inclusive como modelo planetário. Por que modelo planetário? Porque eu vou ter os elétrons orbitando um núcleo positivo. Esses elétrons seriam os planetas orbitando em torno do Sol, que seria a representação do núcleo, tá? Por isso que o nome modelo planetário. Então, no nosso modelo a gente tem um núcleo positivo, que contém prótons, e uma eletrosfera, praticamente espaço vazio, onde eu tenho elétrons orbitando. Só para você ter uma dimensão, núcleo e tamanho do átomo. Olha só, o átomo ele é em torno de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o próprio núcleo, tá? Então é aquela velha história, uma bola de futebol no centro do campo e todo estádio é o átomo. Todo estádio é o átomo e a bola de futebol no centro é simplesmente o núcleo, tá? Então só para a gente ter uma dimensão do tamanho disso. Pô, professor, mas eu sempre vi que o modelo de Rutherford traz uma outra partícula ali no núcleo. Tá, esse foi um primeiro problema na qual Rutherford enfrentou. Qual que era esse problema? Se eu tenho um monte de partículas positivas no núcleo, partícula positiva, positiva, tem que acontecer o quê? Repulsão. Como é que esse núcleo existe ainda, Rutherford? Aí o Rutherford falou, pô, rapaz, aí você me apertou, hein? Me apertou sem me abraçar.
Aí o que acontece? Claro, nesse momento eles já tinham uma noção de como, né, fazer as medidas de massa, e aí eles pesavam um átomo lá, por exemplo. Ah, o átomo tem 10 prótons, vamos supor. Se ele tem 10 prótons, sendo que cada um vale 1 U, me daria em torno de 10 U, certo? Pô, mas e os elétrons? Pô, o valor do elétron é muito pequeno, né? 10 elétrons ali para estabilizar os 10 prótons, quase não ia mudar a massa. Só que quando ele pesava esse átomo de 10 prótons, ele verificava que a massa ficava em torno de 19, 20, 21 U. Ou seja, quase o dobro, né? Dependendo do átomo. Aí ele fala, mas poxa, se eu tenho 10 prótons, cada um vale 1 U, cadê o restante dessa massa? Então nesse momento, tá, teve-se a ideia, a proposta de que deveria ter algo dentro desse núcleo muito parecido com o próton, mas sem carga, de carga neutra, tá bom? Então deveria ter algo muito parecido com o próton, ou seja, uma subpartícula que estaria ali no núcleo, que teria a função de diminuir a repulsão existente entre os prótons. Ah, então ia ter uma outra partícula que vai evitar com que os prótons acabam, né, se afastando tanto um do outro e desfazendo esse núcleo? Essa era a proposta, certo? Mas essa outra partícula que você conhece, que é o tal do nêutron, só foi descoberta em 1932, com um cara chamado James Chadwick, tá? O que ele fez? Ele pegou, né, o berílio, ele começou a fazer uma análise com a reação do berílio, e aí ele obteve, né, no decaimento, ele obteve lá uma partícula sem carga elétrica, mas que tinha uma massa muito próxima do próton. A esta partícula ele chamou de nêutron. Daí surge o nêutron. Então olha só, o nêutron só é confirmado um tempão depois. Inclusive em 1932 a gente já está vivendo um outro modelo atômico, mais atual que esse aqui. Mais atual do que o de Bohr, inclusive, que é o próximo. Tá? Então olha só, para a gente acertar esse modelo, né, de Rutherford, a gente, além de ter prótons ou núcleos, eu também tenho uma partícula que a gente chama de nêutron, que tem massa de 1 U também. Pô, professor, é a mesma massa? Não, tá? Não é. Por quê? Olha só, a massa do próton é 1,007 alguma coisinha, enquanto que a do nêutron é 1,008 outra coisinha, certo? Ah, mas é muito próximo, muito próximo, tanto que a gente utiliza nos cálculos, né, o valor de 1 U mesmo para os dois. Tá bom? Mas não são iguais. Cuidado que isso já caiu em questão de vestibular. Não são iguais. São muito próximos. Tá bom? Então olha só, a gente tem um nêutron, não tem carga elétrica e, né, tem uma massa de 1 U. Então ali no meu núcleo, além de eu ter os prótons, eu também tenho os nêutrons. Então vou tentar pintar de vermelho aqui, ó. Tá bom? Então qual seria a ideia inicial da função do nêutron? Diminuir a repulsão existente entre os prótons, então eu teria um núcleo coeso, ele não ia se desfazer. Então temos aqui um núcleo positivo, porque tem prótons e nêutrons, uma eletrosfera onde eu tenho os elétrons orbitando esse núcleo que tem carga elétrica negativa. Beleza? Esse modelo foi conhecido como modelo planetário. Tem mais algum outro problema, professor? Tem, cara. E esse problema é sério. Pensa no problemão, cara. Olha só, de acordo com a física da época, física clássica, a gente conhece, uma partícula elétrica girando em torno desse núcleo em movimento, tá? Uma partícula em movimento, ela tende ao quê? A perder energia. Se ela vai perdendo energia, claro, ela começa a ter aí uma órbita cada vez mais espiralada, até o momento onde acabou-se átomo, ou seja, a tendência dessa partícula era se chocar com o núcleo. Por que isso não acontece? Esse era um problemão que o Rutherford não conseguiu resolver. Mas ele teve uma ajuda. A ajuda
vem no próximo modelo atômico. Galera, um abraço, fica até a próxima aula. Falou, valeu! Legal! Bem louco! Now the world